Fala, galera do canal! Acabou o sonho do Náutico na Copa do Brasil. E eu estou utilizando a palavra sonho porque foi esta palavra que o Hélio dos Anjos utilizou após aquela vitória diante da equipe do Ipiranga por 4-0. Falando em relação ao jogo contra o São Paulo, ele dizia: não custa nada sonhar. O Náutico sonhou, o torcedor sonhou, embarcou nesse sonho e até que lotou o Caldeirão dos Aflitos. Uma linda festa que já começou com a Avenida Alvirrubra. O Náutico entrou em campo e o jogo começou de forma eletrizante, a ponto do São Paulo buscar o ataque a todo custo, logo nos primeiros minutos de jogo, e conseguiu chegar ao gol. Luciano, sempre ele, acabou pegando dentro da grande área, gol da equipe do São Paulo, 1-0 logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Lógico que dá um balde de água fria no time do Clube Náutico Capibaribe, e nem precisava de balde, né? Porque choveu durante a partida, então já foi realmente uma ducha de água fria na cabeça dos alvirrubros, mas que não se venderam não se cansaram em busca do gol do empate não. O Náutico buscava jogo, mas logicamente que o time do São Paulo, absolutamente superior à qualidade técnica da equipe do treinador Zubeldia, se fez valer em campo. Mas o Náutico foi valente e buscava sempre que podia uma jogada ou outra de ataque, mas sempre a defesa do São Paulo acabava esbarrando as jogadas da equipe do Clube Náutico Capibari. O Náutico saiu aplaudido no intervalo do primeiro para o segundo tempo, veio a segunda etapa, de novo o São Paulo dominando as ações. No começo da segunda etapa, o Timbu buscava uma reação, buscava equilibrar o jogo e fazer aquilo que o Hélio gosta de que o time tenha, né? A postura de adiantar as linhas, adiantar a marcação. O Náutico fez algumas mexidas, mas aí o ataque do Timbu acabou de novo na segunda etapa, esbarrando na zaga da equipe do Tricolor Paulista. Mas eis que aos 30 minutos, Rodriguinho, que entrou no segundo tempo, acabou pegando um rebote, uma saída errada do goleiro Muriel, foi defender com os pés, acabou saindo errado, entregou a bola nos pés de Rodriguinho. Rodriguinho só fez empurrar para o fundo do barbante, 2-0 São Paulo. Aí no placar agregado já estava 4-1. Foi quando o Náutico buscou partir para o ataque mais uma vez, para tentar pelo menos um gol de honra, e conseguiu. Nas proximidades dos 30 minutos, o Hélio Borges acabou recebendo dentro da pequena área pelo lado direito, empurrou para o fundo do barbante, gol da equipe do Náutico. O VAR demorou mais de 5 minutos para validar este gol da equipe alvirrubra. Festa da torcida aqui no Caldeirão, mas no placar agregado já estávamos com 4-2 no placar, porque o Náutico tinha feito o primeiro gol lá no Morumbi, com o Caio Vitor, e agora com o Hélio Borges. E não era suficiente para o Náutico conseguir essa classificação às oitavas de final da competição. O São Paulo ainda buscou algumas jogadas de contra-ataque, mas ficou nisso. Náutico 1, São Paulo 2. E tivemos expulsões, eu não citei aí no primeiro tempo, mas dá tempo de citar aqui. Ainda tivemos no jogo o Marquinhos, que foi expulso na primeira etapa, e também no primeiro tempo, jogador da equipe do São Paulo acabou sendo expulso. O Ferrarese acabou fazendo falta e foi expulso também. Aí equilibrou um pouquinho ainda no primeiro tempo, mas ainda assim o poderio do São Paulo se fez valer e o São Paulo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Público nos aflitos, o recorde do ano, 16.832, para uma renda de R$ 1.600.968. O Náutico entrou em campo com Muriel, Arnaldo, depois o Marcos Ítalo, o Arnaldo, mais uma vez, uma partidaça do Arnaldo, Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremi, que saiu para a entrada do Igor Pereira. Igor Pereira voltou aí depois de 4 jogos, né? Estava lesionado. Marco Antônio, que saiu para a entrada do Hélio Borges. Patrick Alan, que saiu para a entrada do Talicinho. Marquinhos, que foi expulso no primeiro tempo. Kelvin, que saiu para a entrada do Caio Vitor. Bruno Mezenga fechando o ataque. De novo, o Bruno Mezenga atuando aí os 90 minutos, mais os acréscimos.
de partida. Já a equipe do São Paulo, com Rafael, Cedric, que depois entrou o Bobadilha, Arboleda, Franco, Ferrarese, que acabou sendo expulso, Enzo, Alisson, depois Pablo Maia, Oscar, Luciano, que fez o primeiro gol, saiu para a entrada do Juan, o Lucas Ferreira, que saiu para a entrada do Rodriguinho, que fez o gol da equipe do São Paulo, o segundo gol, e o André Silva fechando esse time do São Paulo. Vamos saber o que é que o Guilherme dos Anjos, a comissão técnica do Náutico, viu desta partida, principalmente da postura do Náutico. Vamos ver, entrevista coletiva na íntegra para você. Roda aí. Vamos lá então começar. Bom dia, Guilherme. Queria que você falasse todo o contexto, não só do jogo de hoje, mas da eliminatória do São Paulo, 4-2 no agregado, em que o Náutico conseguiu propor, foi atacado, atacou, e no fim das contas, talvez a entrega que o Náutico tenha deixado aqui principalmente, fez com que o Estádio dos Aflitos inteiro aplaudisse e gritasse para o Náutico subir de divisão. Como é que você pode passar para a gente toda a sua visão dessa eliminatória inteira? Perfeito, bom dia. Olha, em primeiro lugar eu queria enfatizar o que você acabou de mencionar. O que a torcida fez aqui hoje foi digno de subir, digno de campanha positiva, de sentir que a equipe está entregando aquilo que é necessário para o principal objetivo da temporada. Então eu vejo o jogo de hoje como um jogo onde a gente conseguiu colocar um adversário que tem uma folha mais ou menos 17 vezes maior do que a nossa. E isso existe uma qualidade técnica visível de jogadores excepcionais, só que não conseguiram render, tanto quanto, na minha opinião, os nossos jogadores. Conseguiram ser extremamente incisivos e pontuais, mas foi um time que não conseguiu sair de trás, independente do placar de jogo, independente das condições. Vi um São Paulo aqui sofrendo fisicamente, porque a nossa intensidade foi muito alta. Agora, claro, nós temos que dar o mérito ao adversário em função da capacidade que eles tiveram de poder definir o jogo. Agora, nós temos que lembrar bem desse jogo, tirar ele como um retrato daquilo que foi positivo, que vai ser fundamental para a temporada, vai ser fundamental para sábado, que é a nossa realidade. Se nós jogarmos nessas condições, o Náutico sobe. Guilherme, boa noite. Boa noite. Aquele gol logo no início e em seguida aquela expulsão foram fundamentais para o Náutico não conseguir o objetivo hoje, porque ele quase Realmente, eu cheguei no vestiário e a gente comentou comentei algumas vezes com alguns membros ali da comissão técnica que eu lamento muito mais o primeiro gol do que o segundo. Eu acho que o primeiro gol foi numa condição psicológica difícil, onde a gente começou os primeiros 5 minutos bem, relativamente dentro de um padrão normal, erramos 2 passos por dentro, tomamos 2 contra-ataques, um dele gerou o escanteio, né? Mas a gente estava propondo, a gente já estava começando a estabilizar dentro do jogo, então eu lamento realmente um pouco o primeiro gol, até pelas condições, que não era uma bola tão complexa da gente conseguir neutralizar, mas a reação da equipe foi muito positiva psicologicamente. Mesmo com um a menos, nós tivemos 3, 4 momentos de pressão na saída de bola do adversário, com o Kelvin trabalhando de fora para dentro, com o Patrick, passou a ser o homem aberto, ora entrando dentro do zagueiro, ora segurando dentro do lateral, e o Mezenga entre os 2 zagueiros para isolar o lado oposto e a gente poder pressionar mesmo com um a menos. Então foi uma equipe muito aguerrida nesse sentido. Lamentar a expulsão? Sim, é difícil porque o campo estava numa condição muito difícil, estava um pouquinho escorregadio e gerou o lance. Eu acho que o VAR não precisava ter chamado nenhum, nem outro talvez. Se não chama no primeiro, que eu achei mais leve o lance, já vimos. Achei mais leve o nosso lance do que o lance deles, inclusive, que sobe os 2 pés, né? E também por uma fatalidade do jogador adversário. Eu acho que a arbitragem muitas vezes descaracteriza muito o jogo, tá entendendo? Eles vieram aqui hoje, não gostei, sou muito sincero, quando vai bem, ótimo. Né? A gente teve um árbitro do Ipiranga, um árbitro do Confiança, que foi do Confiança foi 2 vezes árbitro, as 2 vezes fora de casa e dentro de casa, bem com a gente, tranquilo. E eu vi um árbitro aqui aceitando
que um time não quisesse jogar, porque isso foi visível. Né? Para mim ficou relativamente feio. Agora, cada um joga com o que tem, bota regulamento embaixo do braço, faz parte. Se nós estivéssemos talvez na frente, será que a gente desceria? Não é a nossa proposta. A gente não desce linha, a gente mantém proposta de jogo, a gente gosta de ser agressivo. Agora, claro, acho que faz parte do jogo as estratégias que o adversário acabou tomando. Guilherme, boa noite. Guilherme, boa noite. Você falava da resposta psicológica ao momento de adversidade, na última resposta, na primeira falava sobre a entrega do time. Agora, sobre a evolução do trabalho, a forma de jogar, o entendimento do jogo, analisando não só hoje, mas das últimas partidas, como é que você enxerga a evolução do Náutico, não só da forma de jogar, na entrega, olhando um pouco além do resultado, como você enxerga a evolução da equipe? Olha, a gente vem com um padrão de trabalho, uma característica de dia a dia, uma característica inclusive de jogo também, mas com suas alternâncias de acordo com cada equipe que a gente trabalhou nos últimos 7, 8 anos, desde a volta nossa ao Brasil com o Goiás, que a gente vem estruturando equipes de uma forma de jogar bem parecida, querendo permanecer o maior tempo possível no campo do adversário. Né? Esse é um dos principais padrões, pressão pós-perda muito pesada, como a gente viu hoje, né? Não deixar esse adversário respirar, fazer esse adversário baixar as linhas com a quantidade de vezes que você agride eles, né? E não deixar eles saírem. Então a gente já vem numa construção muito longa em todas essas equipes, então a gente tem um pouco de conhecimento do tempo que leva para desenvolver esse processo didático, inclusive. Normalmente 40 dias. O único clube que a gente levou 3 meses para entrar no eixo, na maneira de dizer, foi a Ponte Preta. Normalmente 40 dias. E se a gente for olhar, nós estamos praticamente com 40 dias de trabalho e mérito enorme dos atletas, porque eles sofreram uma pressão muito grande nossa. Isso eu posso ser muito sincero, eles sabem, a pressão interna foi absurda, mas está gerando algo muito positivo, está gerando a capacidade deles lidarem com circunstâncias como eles lidaram hoje, de uma dificuldade muito grande, porém, com uma personalidade absurda. Eu acho que a gente merecia, inclusive, algo melhor ainda a partida de hoje, mas é futebol, é um jogo, faz parte. Alguém tem que perder, alguém tem que ganhar ou empatar, são 3 resultados. Guilherme, boa noite. Boa noite. Até o jogo de hoje, o Náutico tem feito 12 jogos em casa, não tem perdido um jogo, 6 vitórias, 6 empates, tinha marcado 14 gols e sofrido apenas 4 gols. Até no final do jogo eu perguntava para o atleta Rayane o quão esse jogo de hoje, esses jogos, no caso contra o São Paulo, ele pode ser importante para a sequência da Série C. Esse momento como o Náutico está vivendo, essa partida que já tem agora no fim de semana contra a Ponte Preta. De que maneira essa partida vai ajudar e também esse tempo que o Náutico estava sem perder e sem tomar gol jogando em casa. Obrigado. Perfeito. Quando eu mencionei sobre a questão de lamentar um pouco, achar que poderia ter sido diferente, está muito correlacionado com isso. Nós prevalecemos um mando de campo fortíssimo perante um adversário de uma qualidade indiscutível. Né? Um adversário que joga muito bem fora de casa, Libertadores, eles estão muito equilibrados. Né? Tem algumas modificações para jogar fora, inclusive hoje ele modificou, ele apostou num time mais ofensivo e, na minha opinião, sofreu extremamente nos embates, né? Sofreu muito fisicamente, fez mudanças em função disso. Né, nas 2 laterais de campo, praticamente, ele reforçou os lados de campo, né, não só as laterais. E eu vejo um jogo, de novo, como hoje, muito importante como referência de concentração. Importância que você dá para o jogo. Se nós dermos a mesma importância, o mesmo respeito que nós tivemos com o São Paulo, com qualquer adversário que vier aqui ou fora de casa, nós vamos ter sucesso dentro da temporada, seja na principal competição do ano, que é a Série C, seja também agora ainda na Copa do Nordeste, que nós temos ainda a possibilidade de dar sequência. Então eu vejo muito dessa forma. Nós temos que administrar bem o nível de concentração e de importância que a gente vai dar, não importa quem venha jogar contra a gente. Então é isso, meus amigos. Acompanhamos aqui dos aflitos a derrota do Náutico, porém eliminação também da Copa do Brasil, ficou pelo meio do caminho o Timbu, agora resta para o Náutico na temporada
a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, jogo contra a equipe do Bahia e, logicamente, a Série C do Campeonato Brasileiro. Próximo desafio contra a Ponte Preta neste sábado e, logicamente, com acompanhamento do Multiplay. Galera, deixa eu pedir a você, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para as notificações, dá um like nesse vídeo. Eu sei que o Náutico perdeu o jogo, o torcedor está de cabeça quente, está chateado, mas a postura do Náutico foi bem diferente. Uma postura realmente de time que quer vencer, um time que não se entregou em campo. Então, dá um like nesse vídeo, ative os sininhos para as notificações, se inscreve no canal e nas nossas redes sociais você tem notícia do Náutico o tempo todo no @multiplaypr. Galera, até a próxima!